Bom dia! O programa Médico da Família está no ar. Hoje é quinta-feira, dia 26 de junho. E no programa de hoje eu chamo a sua atenção, caro telespectador, para um assunto muito sério. Você sabe o que é intoxicação? Sabe o que pode causar e o que fazer para socorrer alguém intoxicado ou envenenado? As intoxicações e o envenenamento são causados pela ingestão, aspiração ou introdução no organismo de substâncias tóxicas de naturezas diversas. Podem resultar em doença grave ou até morte em poucas horas, se a vítima não for socorrida a tempo. É chamado de tóxico ou veneno qualquer substância que, após seu contato com o organismo, seja capaz de provocar lesões e alterações em nosso corpo. Para falar sobre esse assunto tão importante, eu recebo no estúdio hoje a farmacêutica do Centro Integrado de Vigilância Toxicológica, Flávia Luiza de Almeida Lopes. Bom dia, Flávia. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Agradeço Flávia, a oportunidade. Obrigado. Flávia, para a gente começar, o que é veneno? O veneno é qualquer substância de origem natural ou sintética que possa causar um dano ao organismo. Lembrando que para ser classificado como um veneno depende muitas vezes da dose da substância química. Muitas vezes até a própria água pode ser um veneno para uma pessoa, causar uma intoxicação hídrica. Então aquilo que se fala que às vezes o que diferencia o remédio do veneno é a dose, está correto? É a dose, exatamente. Paracelsus, né, conforme dito, há muito tempo. Já falou isso bem dito? Já. Tá. Produto tóxico e veneno são a mesma coisa? São sinônimos. Quando a gente fala um veneno, uma substância tóxica ou intoxicante ou xenobiótico, tudo isso são várias denominações para designar essa substância que em contato com o organismo pode produzir efeitos nocivos, lesões, sequelas, né, e agravamento de uma complicação já existente até. E Flávia, no Civitox, vocês recebem mais ligações, mais pedidos para informações para quais tipos de intoxicações? O Civitox ele recebe ligações de vários tipos de agentes tóxicos. Até mesmo uma pessoa desejar uma informação, atendemos todo o estado de Mato Grosso do Sul, outros estados nós somos também em suporte. É 24 horas? 24 horas por dia, como Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, esporadicamente Espírito Santo. Enfim, nós recebemos várias ligações com vários tipos de agentes tóxicos, como por exemplo medicamentos, os acidentes com animais peçonhentos e venenosos, os produtos domissanitários, seja são saneantes, produtos de limpeza, produtos químicos industriais. Lembrando também que os agrotóxicos não são só aqueles utilizados na área rural, mas também são os agrotóxicos utilizados no perímetro urbano. Temos também os produtos de uso veterinário e os raticidas, dentre outros, plantas tóxicas, cosméticos, dentre vários tipos de agentes. E na nossa região, quais são os envenenamentos mais comuns? Os mais comuns que nós observamos, se a gente for contar todo o grupo de animais peçonhentos e venenosos, esse, por exemplo, em relação ao ano de 2013, foi o que mais ocorreu. Temos os medicamentos, os agrotóxicos, né, que seriam de uso rural, urbano, produtos veterinários raticidas. Temos também os produtos químicos de uso industrial, são esses que mais despontaram, né, juntamente também com os domissanitários. Os animais peçonhentos, o que o pessoal mais reclama de ter sido, vamos chamar assim, intoxicado? Olha, temos muitas notificações e o problema também são as subnotificações. Então a gente pode falar de acordo com as ligações que nós recebemos, mas não podemos generalizar dizendo que realmente é esta a realidade. Recebemos ligações, por exemplo, picadas por escorpiões, aranhas, serpentes e outros animais peçonhentos e venenosos. Seria muito interessante que a população saiba que até uma abelha, formiga, os besouros vesicantes, nós chamamos de potós, acidentes com arraias, lacraias, sapos, lagartas, também precisam ser notificados. E a gente pode auxiliar tanto a população como os profissionais de saúde em relação a esse tratamento. Perfeito. Existem grupos de riscos? Existem. Nós geralmente falamos as crianças e os idosos. São grupos de pessoas que nós temos várias proteínas no sangue, as proteínas plasmáticas. E essas proteínas são diminuídas nas crianças e nos idosos.
Então, isso faz com que essa substância química, ao invés de se ligar a essas proteínas plasmáticas, possam se ligar mais aos receptores nos tecidos e nos órgãos. Então, isso seria, por exemplo, um caso mais agravante, essa diminuição de proteínas plasmáticas nessa faixa etária, crianças e idosos. E outro problema seriam as doenças, por exemplo, problemas de deficiências enzimáticas, o próprio problema crônico como renal, né? Ou seja, órgãos que fazem a metabolização de uma droga, de um fármaco ou de qualquer outra substância química, mas é o fígado. Então, quem tem um problema, uma hepatopatia, ou seja, mais degeneração de hepatócitos, maior acúmulo de gordura no fígado, então isso já vai dar um problema hepático e pode também ser um fator desencadeante de alguma reação. Então, essas pessoas ficam mais sensíveis à intoxicação. Isso, como também o próprio renal crônico, né, pela dificuldade de eliminar a droga, também pode causar os efeitos nocivos. Para os nossos telespectadores, uma mãe, por exemplo, que está nos assistindo, que tenha uma criança pequena, como que ela pode suspeitar, quando ela pode suspeitar que seu filho possa ter ingerido alguma coisa que não deveria, um veneno, algum produto de limpeza? Quais são os sinais? A mãe conhece o temperamento do filho, que geralmente pode estar aprontando ou não, geralmente as crianças são ativas. Então, se a mãe nota, por exemplo, que a criança está mais quieta, prostrada, muitas vezes reclamando que está sentindo alguma dor, ou ela notar até que o ambiente está um pouquinho diferente, onde geralmente ela poderia estar guardando o medicamento, o local esteja aberto, bolsa aberta, alguma coisa fora do lugar, concomitantemente, por exemplo, com alguma coisa suja na boca da criança, ou até mesmo a criança pode até falar ou chorar, dependendo do produto, se ele é corrosivo, cáustico, causando dor a essa exposição. No caso de intoxicação pela pele, quais são os sinais que a mãe ou o pai devem observar numa criança pequena? Depende muito do tipo do produto. Por exemplo, uma substância cáustica corrosiva, ela vai causar uma sensação dolorosa na pele. Ela pode causar uma mancha, algum sinal de queimadura. E a própria criança, eu acredito que ela choraria, porque realmente é algo bem desagradável. Outro problema de intoxicação pela pele são as substâncias oleosas, destilados do petróleo. Muitas vezes existe o armário onde as pessoas depositam, né? E muitas vezes os pais guardam muitas coisas lá dentro, solventes, produtos corrosivos. E ali, em contato com a pele, essas substâncias gordurosas vão aumentar mais ainda a absorção. E, por exemplo, os destilados do petróleo, existe um risco, um efeito narcótico, um efeito de degeneração de nervos, muitas vezes dependendo da intensidade, da frequência dessa exposição. E como também o risco de pneumonite química, né, dependendo do quadro da inalação do produto. É uma espécie de da ingesta, pneumonia pela... Mesmo que a criança não vomite, por exemplo, se ingerir um querosene, 1 ml pode causar uma pneumonite química numa criança. Até mesmo que ela não vomite, né, para dizer que ela aspirou o conteúdo, mas a própria volatilização da substância no organismo pode causar uma pneumonite química, até a regurgitação pode causar. Perfeito, está ótimo a nossa conversa aqui. Nós vamos fazer agora um intervalo comercial bem rapidinho, mas não saia daí, porque já já voltamos com mais informações sobre intoxicação.